Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por este dia, por mais este momento de nossas vidas. E mais do que tudo, o grande dom dessa vida é que, através dela, por causa dela, podemos alcançar a vida eterna. Também por isso Jesus nos deu essa vida. Claro que sejamos instrumentos para que outras pessoas glorifiquem a Deus. Glorificamos a Deus agora por todas as vidas. Se bendito, Senhor, agradecemos, Senhor, por todas as vidas que vão partilhar a Tua palavra nesse momento, nessa hora. Obrigado, Senhor, por todas as vidas, por toda a luz que o Senhor derrama a cada dia, está derramando e vai derramar. Porque temos a certeza que Deus derrama a sua bênção, sua graça e a sua luz. Porque nós estamos pedindo isso. E Deus jamais deixa de atender às nossas orações. E comigo muitas pessoas estão pedindo a luz do Espírito Santo, para que muitas pessoas sejam iluminadas com a verdadeira luz que veio ao mundo. A única verdadeira luz que veio ao mundo é essa. Então, Espírito Santo, envia a tua luz, a compreensão dos mistérios de Deus. Assim diz a Escritura, os pensamentos de Deus estão distantes do pensamento do homem, como o sol está distante da lua, está distante de nós. Não nos é possível, com a nossa inteligência, com o nosso estudo, com a nossa sabedoria, discernir a vontade que Deus tem de nos chamar a si. Eu quero que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a palavra de Deus. E não existe mais de uma verdade absoluta, não. Existem aí muitas verdades relativas. Por exemplo, que você está nesse mundo, que teu pai e tua mãe foi quem te gerou, que você nasceu. Então, realidades estão no mundo, mas a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Nós somos convidados a amar a luz. Amar a luz. E, por exemplo, lendo, meditando o Evangelho de hoje, Jesus está prometendo o Espírito Santo a todos aqueles que procuram a verdade, buscam a verdade. Jesus falou: se dois ou mais de vós estiverem reunidos, o Pai vos dará o Espírito Santo. O Pai quer nos iluminar, quer que todos sejamos iluminados. Digo-vos a verdade, ele vai dizer, capítulo 16 de São João. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado que consiste em não crer em mim. Jesus vai dizer: se não crerdes o que eu sou, morrereis no vosso pecado. Quem que vai morrer no pecado? Aqueles que não creem que Jesus é o nosso Deus. Porque ele vai dar um valor igual à palavra de Deus, a que ele dá a palavra aí dos sábios, dos filósofos, dos profetas, dos sábios aí, ou seja, da antiguidade ou da modernidade. Então, se eu não crer o que Jesus é, eu vou morrer no meu pecado. Quem não crê que Jesus é Deus morre no seu pecado. Ou seja, a recusa que ele tem de acreditar em Deus, não admitir o que está ouvindo a voz de Deus, morre no próprio pecado se não crerdes o que eu sou Deus, que tudo, como começa o Evangelho de São João, é importantíssimo para a nossa fé.
O Verbo é Deus, o Verbo estava junto de Deus, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Nós não acreditamos num profeta, não acreditamos num sábio, nem num fazedor de milagres, nem num fazedor de curas. Claro, os apóstolos do Antigo Testamento deram a sua vida para que essa verdade fosse preservada. Muitos santos deram a sua vida. Ainda agora à tarde estava lendo a história de São Maximiliano Kolbe. Ele viveu num campo de concentração. Na Segunda Grande Guerra, todo mundo já ouviu falar dos horrores do campo de concentração de Auschwitz. Aquilo foi uma barbaridade. E eu estava lendo a história de São Maximiliano Kolbe, Maximiliano Maria Kolbe, consagrado a Nossa Senhora. Filho, por aí, olha a força daquele que se consagra a Nossa Senhora, não pela própria força, mas confia a sua vida às mãos de Nossa Senhora. E num determinado momento foge um preso do campo de concentração. E lá eles tinham uma lei: quando fugisse 10 seriam sacrificados pela fuga, para justamente inibir qualquer tentativa de fuga. E nesses 10 foram sorteados, e entre eles havia um pai de família. E esse pai de família entrou em desespero. E esse frei, padre, sacerdote, então esse frei, sabendo que esse pai estava profundamente desesperado porque jamais iria ver a sua família, sua esposa, os seus filhos, esse frei vai e se oferece para morrer no lugar desse pai de família. Olha, eu estava pensando, você imaginou, eu acho que esse homem pelo qual esse frei se sacrificou, dizem que foram 77 dias de fome, passando fome e sede no campo de concentração. Ofereceu a sua vida, mas não foi lá, tomou um tiro, foi executado, uma coisa rápida. Ele se ofereceu para morrer no lugar desse pai e foram, dizia a história, 77 dias de sofrimento, de fome, de sede, até que viesse a morrer. Agora pensa nesse pai, recebeu a vida, aquele padre deu a vida para que ele pudesse voltar a viver a sua família com seus filhos. Claro, esse pai um dia iria morrer também, seus filhos iriam morrer, mas esse frei deu a vida para que ele tivesse a alegria de rever a sua família, reencontrar a sua família. Dizem, quem convivia com o frei Maximiliano Kolbe, eu estava vendo, um homem muito simples, uma aparência muito humilde, muito simples, muito silencioso, tratava com muita ternura a todos lá dentro do campo de concentração. Jamais se deixou envolver pelo clima de violência que existia ao seu redor, mas conservou a serenidade. Olha que lição de vida para o nosso tempo de hoje. Quanta coisa nos induzem a nos desesperar, nos preocupar. Todo dia você está ouvindo, vendo, sentindo alguma coisa que te leva ao desespero, que te leva à preocupação, ansiedade. E eu estava lembrando desse frei Maximiliano Kolbe. Imagine você no meio do campo de concentração. Horrores, acho que os maiores horrores da humanidade foram praticados lá dentro. Se não o maior, pelo menos um dos maiores. E ali conservar a paz no meio de toda aquela tribulação, vendo tanta morte, tanta tortura, tanto sacrifício de seres humanos, de adultos, de crianças. A mais profunda indignidade, a foto no campo de concentração.
um frio tremendo, despiam todas as pessoas, as deixavam completamente nus. Não, ali não tinha mais dignidade, não tinha mais nada, não sobrou nada para aqueles prisioneiros. E esse padre sereno vê o desespero daquele pai de família, vai lá ao responsável lá e se oferece para, diz, eu sou um padre. E é claro que eles preferiam matar um padre do que um pai de família. Então, ele confessou, eu sou um padre. E, claro, preferiram matar a ele, se ofereceu e os responsáveis aceitaram a sua vida. É o que... Olha que eu estava pensando nesse pai de família. Se eu e você fôssemos esse pai de família, a imagem daquele gesto de amor jamais se apagaria de nossas cabeças, jamais se apagou da mente daquele pai de família. Acho que cada vez que olhava para os seus filhos, para a sua esposa, ele se lembrava daquele homem franzino, calmo, sereno, entregando a sua vida por ele. Olha o que faz um gesto de amor. E aquele pai de família, quanto que não deve ter na sua vida meditado no verdadeiro sentido do amor, daquele Frei indo em perfeita paz lá para o sacrifício, sabia que ia sofrer profundamente, 77 dias, contaram depois que ele ofereceu a sua vida para ser sacrificado. Um gesto de um ser humano, nunca, jamais se afastou, e aí foi o testemunho da vida. Esse Frei acreditava na vida, acreditava que é filho de Deus. Se você não acredita profundamente, com todas as fibras do teu ser, que você está vivo, que essa sua vida é um dom de Deus, Jesus vai dizer, crede em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vivo e vós vivereis. Eu estou vivo e vós vivereis. Ainda hoje também via uma narrativa de um dos videntes lá de Medjugorje, do Ivan, que ele, num determinado momento, ele estava nos Estados Unidos, soube da morte de João Paulo II, e ali na capela ele teve uma visão do Paulo II debruçado sobre o peito de Nossa Senhora ou abraçando ou envolvendo no dia da sua morte. Olha, o encontro com Nossa Senhora. É isso que a nossa fé ensina. A nossa fé, repito, é uma fé do tempo presente. Jesus não instituiu a última ceia. Jesus vive na última ceia em corpo e sangue, alma e divindade. Jesus não falou, estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele sempre esteve. Antes que Abraão fosse, eu vou, eu sou. Antes que Abraão fosse, eu sou. Abraão exultou com o pensamento de ver o meu dia, viu e se alegrou. Olha, ele está confessando a sua eternidade. Antes que qualquer uma dessas pessoas que você ouviu, se você não é de outra religião, você ouviu outras pessoas, você não ouviu a Jesus. E o Espírito Santo vai convencer a respeito do pecado que consiste em não crer em Jesus. Ou seja, convencer de que Jesus é o nosso Deus. Ele vai dizer, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. João, capítulo 1, versículo 18. Ele começa no 16, ele vai dizer assim, todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés. Tem muita gente dando lei, faça isso, faça aquilo. A lei, Moisés deu a melhor de todas as leis, porque era um
daqueles que anunciavam que nós deveríamos acreditar naquele que viria depois dele. A lei foi dada por Moisés, vai dizer no versículo 17. A lei foi dada por Moisés, mas não é a lei que nos interessa. Nos interessa, depois ele diz aqui, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Moisés falava a verdade, claro que falava, mas aqui ele está falando de uma verdade absoluta, ou seja, é o próprio Deus. É verdade que existe um mundo, é verdade que existe a terra, o sol, as estrelas, nós a vemos, nós sentimos o calor do sol. Mesmo que você não o veja, você sente queimar na sua pele. Hoje está um dia maravilhoso aqui na nossa cidade, e lá fora um sol forte. Você sente, mesmo que você não visse, mesmo que você não cheirasse, não tivesse nenhum senso de sabor, você sente o calor do sol. Então, se alguém falar, esse calor que você está sentindo na pele é um sol, ele existe, é uma verdade. Mas não é essa a verdade que Jesus falou. A Jesus falou que é uma verdade absoluta. Porque a vida veio dele, é para ele, com ele. Mesmo que todo o céu desapareça, que toda a terra desapareça, que todos os seres humanos desapareçam de maneira material, sensível, humana aqui nesse mundo, nós não desapareceremos, porque nós cremos na verdade absoluta. É por isso que Jesus vai dizer, convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Quem não crê naquilo que eu sou, ou seja, o Deus eterno, infinito, eu e o Pai somos um, que todo foi feito por mim, através de mim, tudo foi feito por mim, para mim, comigo. A palavra da vida, o verbo da vida veio habitar no nosso meio e nós vimos a sua glória, São João vai dizer, nós vimos a sua glória, nossas mãos tocaram o verbo da vida. Então, se não cremos, convencerá o mundo a respeito do pecado. Qual é o pecado? Não crer nele. É claro, todos os dias eu e você pecamos. Ainda hoje eu estava ouvindo uma canção muito linda nesse domingo. Eu falei, se inveja matasse, eu teria caído duro na mesma hora. Porque, é claro, né? Mas assim, admirar aquilo que é bonito, é profundo, a tal ponto de você querer fazer também. A verdade, quem vai morrer convencerá o mundo a respeito do pecado, convencerá o mundo a respeito do pecado que consiste em não crer em mim. Tem muita gente que crê que Jesus foi um profeta, que foi um homem iluminado. Uma vez eu vi, parece uma passagem de Gandhi, se os cristãos vivessem, até eu me converteria. Por que você não se converteu? Porque não queria descer lá do seu aspecto lá. Eu sou um homem especial, eu vivo meditando, todos vão me admirar ao ver a minha postura, Então assim eu dou aquela aparência de homem simplesinho, humilde, mas eu estou amando que todos me adorem, que todos me olhem, que todos me ouçam. Não é nada. Toda essa verdade desapareceu ou desaparecerá. Verdade que desaparece não é uma verdade absoluta. Eu sou a verdade de Jesus, a verdade absoluta, plena. Que ainda que o mundo acabe, ainda que tudo seja destruído, que desapareça todos os habitantes da face da terra, ainda assim viverei, porque eu creio na verdade absoluta, porque só a Ele eu ouço. É por isso que aquele que é católico verdadeiro não liga para nada, não liga para Maomé, para Confúcio, para nenhum fundador de religião. Nós não ouvimos profetas, nós ouvimos a Deus. E quem não acredita em Deus morre no pecado, morre na verdade absoluta, porque morre
no pecado, morre e é no pecado que morre. Porque nós cremos assim como Frei Maximiliano deu a sua vida, Jesus deu a sua vida por nós. Com a diferença que aquele pai de família voltou a morrer, não morreu no campo de concentração, mas voltou a morrer. Mas morreu acreditando, vendo o exemplo daquele que se sacrificou por ele. Sempre acreditou na vida eterna, porque ninguém faz um gesto desse, doa a sua vida, se não acredita na vida eterna, se não confia serenamente e profundamente que ele viverá. No preciso momento em que findar a sua vida nessa terra, ele já vai estar nos braços de Deus. É por isso que a nossa doutrina é tão maravilhosa. Cada dia que passa me encanto mais com essa doutrina católica. Aí, o Jesus fez lá, não, Jesus não fez. Antes que Abraão fosse, Jesus sempre existiu, sempre teve na humanidade. Ele se encarnou, mas quando Deus se encarna, o gesto da encarnação é eterno. É por isso que o anjo, antes das aparições de Nossa Senhora, aparece lá em Portugal e vai dizer: Senhor Jesus Cristo, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Com a hóstia na sua frente, as crianças viram um anjo prostrando-se diante da hóstia e rezando essa oração. Santíssima Trindade, Pai, um anjo rezando, as crianças ouviram. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro profundamente e vos ofereço corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente aqui e em todos os sacrários da terra, em reparação pelos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu sacratíssimo coração e do coração imaculado de Maria, nós vos pedimos a conversão dos pobres pecadores. A divindade de Jesus, só aqui perto de mim tem 2 ou 3 sacrários, a menos de 200 metros de distância. Eu vos ofereço corpo, sangue, alma e divindade de nosso divindade. A divindade está ali no sacrário, presente aqui e em todos os sacrários da terra. Jesus, o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus é que estará conosco todos os dias até o fim do mundo. Em espírito, em almas, Deus sempre está conosco. Deus jamais nos abandona, nunca nos abandonou, mas Deus se encarnou em Jesus Cristo, é o nosso Deus. Olha, como é importante essa palavra. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Como isso é importante. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Só Jesus pôde revelar Deus. Ninguém mais pode revelar Deus. Ninguém mais. Ninguém desceu à mansão dos mortos e ressuscitou. Ninguém ressuscitou Lázaro no sepulcro há 4 dias. Ninguém fez se acalmar o mar. Ninguém se transfigurou no Monte Tabor, na frente de Moisés e Elias. Nós não ouvimos profetas, nós não ouvimos sábios, nós não ouvimos nenhum fundador de religião. Nós ouvimos o próprio Deus. Por quê? Porque ninguém jamais viu a Deus. Ninguém viu a Deus. Se disserem para você que viram a Deus, Moisés lá no monte, seu rosto se iluminou. São Paulo vai dizer, a lei foi promulgada pelo ministério dos anjos. E é claro, a presença de um anjo é gloriosa. Para nós, é infinitamente gloriosa para nós humanos.
Claro, Deus é infinito por excelência, mas uma coisa que é muito grande, imagine uma pedra. Você pode carregar uma pedra, um paralelepípedo, 100 quilos, 200 quilos, mas se puserem na tua frente uma pedra uma rocha, uma montanha, você vai dizer, é muito grande para mim. Então, para nós, ele é muito grande, mas para Deus, não. Agora, olha só o Evangelho de São João, ninguém jamais viu a Deus. Se alguém for falar de você para Deus e não for através de Jesus Cristo, é uma mentira. São Paulo vai dizer isso. Ainda que algum de nós aí, se confessando cristão, ou um anjo do céu viesse pregar alguma coisa diferente daquela que nós vos anunciamos, que ele seja banido do vosso meio, que ele seja afastado de vosso meio, que vocês o tratem como um pagão, porque aquele que não acredita na presença de Deus, que foi Deus quem se revelou a nós em Jesus Cristo, vai morrer no pecado, como ele diz aqui. Convencerá o mundo a respeito do pecado que consiste em não crer em mim, não crer que foi unicamente Jesus que viu a Deus. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Ele vai dizer a Nicodemos, aqui logo também no começo do Evangelho de São João, ninguém jamais viu a Deus, ninguém subiu ao céu. Olha, tantas coisas testemunhando. Então, isso é que nós estamos pedindo ao Espírito Santo nesses dias. É isso que nós estamos pedindo. Que todos sejam iluminados, que não creiamos nos homens, nos sábios, ou nos espíritos. Foi Deus que se nos revelou. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho do homem foi quem o revelou. Jesus foi quem nos revelou, porque ninguém jamais viu a Deus. Então, se nós queremos, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Se nós queremos ver a Deus, é em Jesus que nós devemos crer, a Ele que devemos seguir. E é claro, a doutrina católica tem 2000 anos aí, de sábios, daqueles que renunciaram, como esse Maximiliano Kolbe. Foram milhões de sacerdotes, milhões de leigos, milhões de leigas, de religiosas, que deram a sua vida para que essa verdade continuasse intacta. Aí você vê um homem que tem aí 40, 50 anos, não, isso aqui, ó, os católicos falam isso, mas olha, até hoje nós somos acusados de adorar a imagem. Olha o absurdo. Adorar uma imagem, nós que cremos no Cristo vivo. Eles creem no Cristo morto lá na cruz. Veja esse testemunho de Maximiliano Kolbe. Apenas entre aspas, apesar da dignidade de sacerdote, apenas um ser humano. Olha a maravilha que Deus realizou através dele. Olha o que o Espírito Santo colocou no coração desse homem, a generosidade de dar a sua vida para que um pai de família sobrevivesse. É a conversa com Nicodemos, a carne para nada serve. Olha o que Jesus vai dizer aqui, para quem acredita em reencarnação, a carne para nada serve. O Espírito é que vivifica. Você viu aqui o testemunho de João Batista, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João vai dizer, aqueles sobre quem vocês virem descer o Espírito Santo, ele é que batiza no Espírito Santo. Ele é que dá a graça de nós nos convertermos, de nós acreditarmos em Deus. Ninguém jamais, que isso fique latente em nossa mente, nossos pensamentos, ninguém jamais viu a Deus. Eu não sei no que você crê, mas ele não viu a Deus. Só Jesus pode revelar o rosto de Deus, a face de Deus.
E se alguma coisa você se confunde, o que é natural, no meio desse aglomerado de, entre aspas, profetas aí, até cristãos que se dizem cristãos, como eu que posso me dizer cristão se eu não acredito na palavra de Deus? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, aquele por quem todas as coisas foram feitas. O que Deus se tornou impotente? Jesus se tornou impotente? Dá a sua vida, toma a sua vida de volta, transforma a água em vinho, transforma o vinho no seu sangue. Eu deixo. Se ele quiser transformar a água em vinho, eu deixo. Mas eu não quero que ele transforme vinho em sangue, porque isso não cabe na minha cabeça, porque eu sou muito pequeno para compreender coisa tão grande. Se você é pequeno, eu também o sou. Peçamos então ao Espírito Santo que nos ilumine. Aquele que ressuscita dos mortos, transforma a água em vinho, ressuscita um morto, 4 dias no sepulcro. Você acreditou que ele transformou a água em vinho? Acreditei. Você não acreditou que ele é Deus? É por isso, o Espírito Santo convence a respeito do pecado. Você está no pecado. Se você não acredita na palavra de Deus, você está no pecado. Mesmo que você recite a Bíblia de cor a cor, do Gênesis ao Apocalipse, que você conheça inúmeros versículos, que você saiba centenas deles, que importa isso? Você não acredita nele. Porque Senhor, isso é muito duro para os nossos ouvidos, quem pode ouvir? Foi o que os discípulos, estavam com ele há mais de 2 anos, com certeza. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não terá a vida. Quem come, meu corpo é uma verdadeira comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida, verdade. A verdade absoluta. Ele que vive faz todas as coisas viverem, por isso que ele é verdade absoluta. Eu creio em Jesus, então se o mundo todo desaparecer, se todos morrerem, se eu morrer, mas eu não vou deixar de viver. Eu digo morrer uma morte, eu não vou jamais deixar de viver, como Frei Maximiliano acreditou. Sabia que jamais deixaria de viver. Ou seja, daquele momento do campo de concentração, iria ele que fundou a Milícia da Imaculada, para formar pessoas na vida de Maria, no silêncio de Maria, nessa mulher que meditava todas as coisas e as levava ao seu coração. A serenidade de Maria aos pés da cruz, sofrendo horrivelmente, mas serena, sem medo, que esse testemunho manifesta a verdade absoluta. Ele me deu a vida, ele conserva a minha vida. Então, a gente vê pessoas pregando, aqueles, glória a Deus, aleluia, irmão, glória a Deus, irmã, e não dá glória a Deus. Por quê? Porque não acredita na palavra de Deus. Porque só acredita naquilo que cabe dentro da sua cabeça. Jesus veio para dar vida em abundância. Então eu tenho que viver largamente, com muito dinheiro, com muito luxo, com muito prazer. E adulteram a palavra de Deus, porque o verdadeiro Deus não entra em suas cabeças, não entra em seus corações. Das pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. É por isso que nós estamos especialmente nesse tempo. E é claro, em todo o tempo vem Espírito Santo, ilumina todos os corações. Ilumina, nós queremos que todos sejam iluminados. E quando você acreditar que Jesus é capaz de transformar aquela água em vinho, que é capaz de ressuscitar um morto, que é capaz de acalmar a todas as tempestades da vida, da sua vida e da minha vida, você também vai acreditar que ela é capaz de transformar o vinho no seu sangue e o pão no seu corpo. É isso que nós pedimos ao Espírito Santo, mas sejam pessoas iluminadas. Você que está em outra religião, vê de onde você saiu,
Quem que te ensinou foi um homem, morreu, apodreceu. Não acredite, e acredite naquele que deu a sua vida por nós, que morreu, que ressuscitou. E que não bastasse, para que nós não ficássemos perdidos no meio de tantas coisas diversas, Ele nos dá o Espírito Santo. Se alguma coisa você não entende do catolicismo, que, graças a Deus, nós rezamos todos os dias por aqueles que nos conduzem, para que tenham a firmeza da verdade e da fé. Reze ao Espírito Santo, reze. Eu sempre digo aqui, eu desafio qualquer pastor, qualquer pessoa sábia, de qualquer pessoa do mundo, a se ajoelhar na presença de Deus e suplicar para a sua vida, que ele seja iluminado pelo Espírito Santo. Duvido que ele não vai reconhecer toda a verdade que a igreja ensina. Tu és Pedro e sob para quem iremos, Senhor? Ele não vai em lugar nenhum, só tu tens palavras de vida eterna, só tu nos deu o seu corpo para nos alimentar, que a sua palavra testemunha que aquilo é o seu corpo, e o seu corpo me faz viver a tua palavra, me dá a graça para viver a tua palavra. Ninguém que jamais se prostre com humildade ao Espírito Santo, suplicando, Senhor, a tua luz. Eu não compreendo isso, eu não compreendo aquilo. Eu fui ensinado desse jeito, Senhor. Eu fui ensinado por homens, mas eu não quero. Eu quero ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. É isso que nós desejamos para você nesse dia, em todos os dias da tua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Jesus. Amém.